Segundo o relatório Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, cada brasileiro produziu em média 379,2 quilos de lixo no ano passado. Muito, hein? O que corresponde a mais de 1 quilo por dia. Nós estamos no mês do movimento internacional Julho Sem Plástico. De acordo com a WWF, o Fundo Mundial para a Natureza, nosso país é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, reciclando apenas 1,3% de todo o plástico gerado no país. Para explicar como é que a gente pode reduzir o nosso lixo produzido no dia a dia, eu recebo aqui na nossa casa a empreendedora e embaixadora do Instituto Lixo Zero, Kelly Fernandes. Kelly, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada, Abi. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom a gente falar de um assunto tão importante. Sim. Né? Primeiro também valorizando as pessoas que coletam o nosso lixo, né? Que eles são trabalhadores guerreiros do nosso Brasil. Então, acho isso que é uma valorização que a gente precisa ter. Mas, falando de nós, como a gente joga coisa fora. Joga, né, Abi? Nossa. A gente tem que pensar assim, dentro da nossa casa, quando você fala no lixo, o que você vai pensar? E a maioria das pessoas pensa assim, né? Num saco preto, cheio de coisas que a gente não quer mais, que a gente não consegue mais consumir, ou que a gente simplesmente quer jogar fora, Sim. né? Então a gente coloca esse saco na porta da nossa casa e dá tchau para ele e acabou o problema. Exato. Só que não, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o lixo zero e como que a gente pode, dentro da nossa casa, com pequenas ações, a gente pode estar colaborando para um mundo mais limpo, colaborando para os catadores, os recicladores, que muitas vezes vivem, né? Tem um sustento através disso. Então a gente vai bater esse papo bem tranquilo e bem gostoso para o pessoal começar a seguir essas diquinhas em casa. Boa. O que é um lixo zero? É possível? Lixo zero? É possível. Se eu falar para você, Abi, que 80% do que está dentro daquele saco preto pode ter outro destino do que sem ser o aterro sanitário, você acredita? 80%? 80%. Não. Se a gente fizer esse simples passo a passo que está aqui, a gente consegue diminuir cerca de 80% do que iria ser enterrado num aterro sanitário ou até para um lixão, porque a realidade hoje em dia para as cidades, não são todas as cidades que têm um aterro sanitário. Sim. Então a gente pode estar colaborando para reduzir a gente enterrar o lixo e também colaborando para a sociedade, né, com a obra social de poder estar ajudando os catadores. Vamos lá. Aqui nessa primeira caixinha, a gente tem o famoso lixo. Tá. O que é o lixo? É quando você pega tudo que você tem na sua casa e mistura. E vira essa melequinha aqui, né? Que ninguém quer pôr a mão quando tá aqui, né? E ainda fala, ai, cheiro ruim. Exatamente. Nossa, não vejo a hora de descartar isso tudo. Isso mesmo. É bem isso. E aqui é inviável um reciclador, né, ou lá na cooperativa, alguém despejar isso daqui, que já vai estar com mau cheiro, que pode estar juntando bicho, né? Ninguém vai querer mexer. Então, isso daqui a gente tem que tirar da nossa cabeça. O lixo, ele pode ter uma separação bem simples e ser reduzido. Então, vamos para a separação agora. Vamos. Aqui, a gente pode começar no primeiro passo, que é separar os nossos recicláveis. Então, tudo que eu tenho de papel, plástico, as garrafinhas, né? Aqui tem um pouquinho de cada coisa que a gente usa em casa. Eu costumo dizer para as pessoas assim... Até a própria esponja de lavar louça? A gente vai falar dela. Tem um programa bem bacana que dá para destinar. Existem vários programas legais agora. Vão ser algumas diquinhas que a gente vai dar para vocês. Ah, Kelly, mas eu não sei o que é reciclável, o que não é. Então, começa assim, é seco. Eu posso dar uma higienizadinha e separar. E lá na cooperativa, eles vão saber o que é que pode ser ou não reciclável. Legal. Então, num primeiro passo, não se preocupe muito em ficar, mas não é, porque existe muita coisa que a gente acha que é reciclável e não é, né? E não é. Mas vamos se atentar primeiro hoje na separação, né? Tá. E vamos lá. Aqui tem alguns outros, né? A gente até estava conversando do isopor. De isopor, porque é muito difícil pegar em isopor. Então, assim, é uma coisa que às vezes em casa a gente tem e fala assim, ninguém vai pegar. Quer ver? A gente coloca e eu escrevo, às vezes, reciclado nas caixinhas, né? Pra ficar mais fácil, porque a gente sabe que tem gente que pra pegar. Eu coloco isopor. Ixi, fica lá. Fica. Como a gente estava falando, ele é muito leve
porém muito volumoso, né? Então os recicladores não querem pegar e existe uma coleta, um uso específico para o isopor, né? Então a gente tem que saber para onde vai ser direcionado, porque se você coloca na coleta seletiva e não tem o direcionamento certo, ele vai para o lixo, vai para o aterro sanitário. Então a gente também pode falar disso daí. E vamos aqui para o terceiro passo, que é a gente separar o orgânico. Os restinhos dos nossos alimentos. Exatamente. Né? O que você descascou, inclusive a própria casca do ovo. A casca do ovo. Aqui tem borra de café, tem os legumes, tem fruta. Tudo que eu comi ontem, que eu fiz no meu almoço, para adiantar para hoje, tá tudo aqui. Legal. Então, não foi nada pro lixo. E isso daqui é um composto maravilhoso, porque a natureza deu pra gente o alimento e a gente vai devolver para ela em forma de composto orgânico. Que a gente vai poder fazer a famosa compostagem, né? Compostagem, exatamente. Exatamente. Boa. E aí a gente fez essa separação aqui. O que sobrou? O rejeito, que é 20% de tudo que a gente tem na nossa casa, vai ser só um tequinho aqui que vai realmente pro aterro sanitário. E o que vai ter aqui dentro? Aquele cestinho de lixo do nosso banheiro, fralda de criança, absorvente, fralda do cachorro, né? O lixinho, às vezes cai na pia, alguma coisa assim, você acaba lavando a louça junto, aquele cestinho da pia vai estar ali. Então é muito pouco, né? Se a gente parar para pensar, a gente consegue colocar tudo que a gente consumiu num ciclo novamente, é o que a gente chama de economia circular. Em vez de ser uma economia linear, que a gente consome lixo, uma reta só, a gente vai destinar novamente. Isso aqui vai voltar, né, para as indústrias, como forma de matéria-prima, e aí a gente fecha o ciclo. E aí, às vezes, a gente tem aquela coisa assim, mas é que eu tô juntando muita coisa, aí eu não sei quem pega. O interessante sempre é a gente se comunicar, para saber na onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, se existe esse tipo de coleta, quem que pode pegar, não é? Pra gente saber como é que funciona. Eu gosto muito, Abi, de... a gente sempre vê na rua os catadores, né? Os recicladores. Então, vai lá na calçada, e aí, como é que é seu nome? O que você coleta? Porque existem os catadores que eles pegam só plástico ou só vidro. Então, é interessante você conversar com eles e separar. Não, pode bater aqui na minha casa que eu entrego para você. Eu só tô à noite, eu só tô de manhã. Pra gente ajudar também essas pessoas. Lá em casa eu faço assim. A coleta seletiva passa na sexta, de manhã. Na quinta, à tarde ou de manhã, eu já deixo os meus recicláveis na calçada. Que os catadores passam lá e eles conseguem pegar, ok, eu ajudei. E o que não deu para ninguém pegar, vai para a coleta seletiva do município, entendeu? Mas no meu município não tem a coleta seletiva municipal, o que eu vou fazer? Então pode ter alguns pontos na sua cidade, às vezes supermercados geralmente têm, né, as coletas seletivas. Você pode juntar, vai ter que passar no supermercado mesmo para comprar alguma coisa, já leva o seu reciclável lá, destina corretamente e já fez a sua parte. É uma questão de hábito, né, que a gente precisa ter e disciplina. Na nossa própria cozinha, por exemplo, você ter lixos diferentes, porque vai ser automático, né? Terminou, você já vai colocar isso aqui, porque é isso que a gente esquece às vezes. Eu, por exemplo, às vezes faço isso em casa, quando eu vejo, falo, já joguei, e agora, né? E aí não tem mais jeito. Mas uma dica legal, Abi, é você tá na sua cozinha cozinhando. Eu tenho esse pote e um outro. Tenho 2 potinhos com tampa. Então eu deixo os 2 abertos quando eu tô cozinhando. Esse aqui é pra minha minhoquinha, ela come. Esse aqui não, esse aqui é o meu rejeito. Esse é pra minhoca, esse é pro rejeito. Aí meu marido, às vezes, em casa fica... Ai, meu Deus, esse é pra minhoca ou esse não é? Então, é um hábito, mas acaba que é gostoso. Depois de um tempo, a gente vê que aquilo gera vida, né? Então, essa parte é muito importante. A gente saber que tudo isso que a gente está fazendo vai contribuir para diminuir a destruição do nosso meio ambiente e gerar vida novamente para a gente, né? Com certeza. E quando a gente fala de plástico, que a gente está falando disso desse mês, a gente é o que mais utiliza e consome coisas nas embalagens plásticas e a gente não recicla nada praticamente. Existe uma forma da gente melhorar essa situação? Existe. Como? Vamos lá. Tem algumas dicas que eu queria trazer para vocês. Primeiro, para quando a gente for fazer o descarte. Tá. Daí eu já falo para você dessa parte, que eu acho muito interessante. Aqui, por exemplo, a gente tem um saquinho. Então, a gente não tira a orelhinha toda do plástico. Geralmente porque isso daqui corta tudo. E aí, isso se perde no meio, né, da reciclagem. Então, deixar essas pontinhas aqui grudadinhas. Mas cortei, o que eu faço agora? Junta tudo num potinho para levar para reciclagem. Legal. Porque senão se perde esses pequenos plásticozinhos, esses pequenos pedacinhos, certo? Agora,
para a gente falar nesse assunto tão importante que é do Julho Sem Plástico. Esse movimento internacional, ele é muito bacana. Ele veio para conscientizar as pessoas sobre o uso do plástico de uso único. Então, é o copinho descartável, é a colherzinha, que a gente geralmente está na rua, bateu aquela sede, aquela garrafinha. Então, esse tipo de consumo é o principal que a gente tem que abolir da nossa vida. É o primeiro hábito para reduzir plástico que a gente tem que abolir. É carregar dentro da nossa bolsa um copinho retrátil, é carregar dentro da nossa bolsa um talherzinho de bambu, um canudo, porque isso vai fazer... Imagina se... É uma pequena ação, né, Abi? Mas você imagina se todos nós carregássemos nossos talheres, nossos copos. Quantos bilhões de copinhos a gente não ia deixar de estar levando para o lixo? Porque a reciclabilidade dele também é bem baixa. Ah, mas é plástico, é reciclável. É, mas quem que lava um copo depois de você tomar um copo de café ou um suco em algum lugar? Ninguém. Né? Então, esses pequenos hábitos de carregar os seus próprios utensílios já começam a ajudar muito. Que demais. Então, que a gente faça e tenha esses hábitos em casa. Eu adorei. Eu acho que a gente pode ensinar numa próxima exatamente isso sobre a reciclagem. O que é reciclado, o que não é reciclável. Eu acho que todo mundo tem muita dificuldade, dúvida. E eu já vou pedir para você voltar para falar mais sobre isso pra gente. Porque é uma forma da gente se conscientizar, da gente ajudar o meio em que a gente vive, que a gente precisa disso, né? Para nossa sobrevivência e para a sobrevivência de todos os nossos bichinhos também, né? E do nosso planeta, para que esse plástico não vá para o mar, para que esse plástico não vá para os riachos, para as cachoeiras, não é? A gente saiba e tenha consciência. Adorei, Kelly. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Abi. Ah, que demais. Então aproveita, ó. Segue a Kelly aí. Se tiver dúvida, já faz pergunta para ela, ó. @Vida em Equilíbrio, tudo com underline embaixo, como tá aparecendo na sua tela. O telefone é o 12 97 402 8284. Um beijo pra você. Obrigada, adorei. querida. Que Tchau, tchau. demais.